assistir agora, possa assistir depois, tá? Lembrando sempre que não conseguir assistir a aula, então depois vai lá na sala de aula do Classroom, sempre tem a gravação da aula, tem o material e tem a tarefa, né? A gente tem um esquema que todo final da aula fica a tarefa. E aí a gente pede para vocês tentar fazer sempre dentro do prazo, mas se não conseguir, a ideia é que vocês terminem essas tarefas todas até o dia 7 de julho, que já está pertinho, que já é na outra semana, que é quando essa disciplina vai finalizar, certo? Essa disciplina, a gente deve ter aula até o dia 7, que é uma quarta-feira, que provavelmente depois vocês já devem iniciar outra disciplina, imagino eu, né? Vocês têm as disciplinas blocadas. Então, vamos começar o nosso último assunto de requisitos, que são os requisitos não funcionais. Só voltando um pouquinho, a gente viu que o objetivo da disciplina de requisitos é fazer com que vocês conheçam a documentação. E o que a gente já viu? A gente já viu documento de visão, a gente já viu protótipo, já viu regra de negócio, já viu regra de negócio, já viu glossário e viu também na aula passada os casos de uso, certo? Então, hoje, a gente finaliza esse ciclo vendo os requisitos não funcionais. Então, está aqui e, na verdade, faltou até o negritar. Caso de uso, diagrama de caso de uso e cenário de uso nós já vimos na aula passada. Então, requisitos não funcionais, esse vermelhinho é o nosso objetivo da aula de hoje. E aí, falando um pouquinho sobre o que são requisitos não funcionais. A gente viu que tudo que a gente estava falando em relação aos sistemas, eita, que os cachorros da vizinhança estão barulhentos e isso deve estar atrapalhando vocês me escutarem. Vou tentar falar um pouquinho mais alto para competir com eles. Então, a gente estava falando até o momento sobre as funcionalidades do sistema, funcionalidades e regras. Então, quando a gente falou de documento de visão, dos protótipos, dos casos de uso, da descrição de como é o comportamento do sistema, a gente estava falando sobre as funcionalidades. Então, eram os requisitos funcionais. A gente falou também sobre as regras de negócio, que são aquelas regras que existem na vida real, na nossa vida, e que quando a gente faz um sistema, a gente precisa obedecer, ou seja, o sistema precisa respeitar o conjunto de regras que existem de fato numa organização. Então, se a gente citou o exemplo da UFOPA, que por que o SIGA reprova um aluno se ele tiver uma nota inferior a 6, que isso, na verdade, não é o SIGA que faz isso, que, na verdade, é o regimento da UFOPA, que diz que o aluno com uma média inferior a 6 é reprovado. É o regimento da UFOPA que diz que o aluno precisa ter 75% de frequência. Então, por isso, quando o professor lança as faltas do aluno, se o aluno faltar mais que 25% das aulas, o SIGA diz lá, aluno reprovado por falta. Só que ele faz isso por quê? Porque é uma regra que existe dentro da instituição. Então, vimos as regras, vimos os requisitos funcionais, que são todas as funcionalidades. O que falta a gente ver agora são os requisitos não funcionais. Então, de cara, o nome dele já diz, é tudo que não é funcionalidade, mas que é alguma característica do sistema. Então, o requisito não funcional, ele tem o objetivo de colocar restrições antes e durante o processo de desenvolvimento. Então, ele coloca algumas restrições no comportamento do sistema. Restrições essas relacionadas à segurança, à usabilidade, à confiança, a restrições de serviço do sistema, as interfaces, onde é que ele vai rodar. Então, isso são os requisitos não funcionais. Sempre são algumas limitações que o sistema terá que ter. Então, por exemplo, um requisito não funcional. O sistema só permitirá acesso aos dados com autorização. Isso é um requisito não funcional, que é uma restrição. Para acessar os dados do sistema, somente com autorização. Só que alguns requisitos não funcionais, que são restrições, eu preciso implementar funcionalidades para que eles possam ocorrer.
Então, quando eu tenho um requisito não funcional que diz assim, que somente pessoas autorizadas podem ter acesso, eu vou ter que ter uma funcionalidade de login para me certificar que somente pessoas que têm usuário e senha cadastrados no sistema poderão usar o sistema. Então, alguns requisitos não funcionais, eles implicam em desenvolver funcionalidades para serem atendidos, né? Opa, passei sem querer. Os requisitos não funcionais, eles logo que começou-se a falar de requisitos, em 76, a teoria de requisitos não funcionais é tudo aquilo que são as qualidades do sistema, tudo relacionado à qualidade. Depois, em 1992, Davis já propôs uma alteração dizendo que não é somente qualidade, que requisito não funcional é tudo relacionado à portabilidade, à confiabilidade, à eficiência, à testabilidade. E aí veio Somerville com essa proposta que é a que é mais utilizada hoje. Somerville disse que os requisitos não funcionais ele tem a ver com três coisas: com requisitos do produto, com os requisitos externos e com requisitos de processo. Sendo requisitos de processo, aqueles relacionados à entrega, à implementação, coisas do tipo, o sistema deve ser desenvolvido na linguagem Python, o sistema deve ser desenvolvido na linguagem C. É uma restrição que está relacionada ao processo de desenvolvimento. Tem requisitos não funcionais relacionados ao produto em si, requisitos de capacidade, de desempenho, de eficiência, de confiabilidade. E que requisitos seriam esses? Sempre que a gente fala de requisitos não funcionais, a gente está falando de restrição. Então, um requisito de capacidade. O sistema ele consegue armazenar até 10 GB de informação. Isso é um requisito de capacidade do sistema. Ou um requisito de desempenho. O tempo de resposta do sistema deve ser até 10 segundos. Né? Um requisito de segurança. Somente pessoas autorizadas podem acessar o sistema. Isso são exemplos de requisitos não funcionais, ou seja, são descrições do comportamento do sistema, muito mais ligados a restrições da operação dele, mas que levam em consideração itens que o sistema deve atender. Por exemplo, o sistema ele somente roda no Android. O aplicativo ele funciona somente no Android. Isso é um requisito não funcional. O sistema ele executa tanto no Android quanto no iOS, que é o celular da Apple. Aí também é um requisito não funcional. Eu estou dando a restrição. Onde é que o sistema funciona? O sistema funciona no Windows e no Linux. É um requisito não funcional. Eu tenho que garantir o funcionamento dele no Windows e no Linux. Então, requisitos não funcionais são requisitos ligados. Quando a gente tiver dificuldade de definir os requisitos, a gente pode recorrer a essa matriz para pensar o que é um requisito de desempenho. É o tempo de resposta. O que é um requisito de confiabilidade? Quanto o sistema ele é confiável. Agora, alguns desses requisitos não funcionais, a gente consegue definir melhor quanto mais a gente avança no curso. Por exemplo, vocês não devem ter visto ainda a disciplina de redes, né? Que é uma disciplina que faz parte da grade curricular de vocês e que ela vai trazer conhecimento para que vocês consigam definir alguns requisitos não funcionais do comportamento do sistema. Por exemplo, se eu digo assim, o sistema tem que ter um tempo de resposta de até 10 segundos. O que influencia esse tempo de resposta do sistema? Tanto a forma como ele foi desenvolvido, quanto a velocidade da rede da pessoa. Porque se eu tiver com uma conexão de internet ruim, todo o sistema vai ser lento. Eu não vou conseguir garantir que ele vai carregar tudo em até 10 segundos. Então, o que eu faço? Quando eu já tenho conhecimentos mais avançados, por exemplo, na disciplina de redes, eu posso dizer, o tempo de resposta do sistema é até 10 segundos se a velocidade de internet do usuário for de 20 megas ou superior.
porque eu consigo atrelar as coisas. Então, quanto mais eu tenho conhecimentos sobre as demais áreas da computação, mais fácil fica definir esses requisitos não funcionais. Para definir alguns desses requisitos, eu preciso de conhecimentos mais avançados em rede, na disciplina de redes, na disciplina de banco de dados, porque é ela que vai permitir com que eu consiga descrever características de confiabilidade, de segurança, de eficiência do meu banco de dados. Então, eu nem vou pedir para vocês o exercício de requisitos não funcionais, porque eu entendo que essas definições de requisitos não funcionais, elas ficam mais claras conforme a gente tem mais conhecimentos de áreas diferentes da computação. Então, por exemplo, requisitos de produto. Dizer que o sistema, em 99%, ele vai atender a ter um nível de serviço de 99%, ou seja, a cada 1.000 requisições, 999 devem dar certo. Um sistema processa até 8 transações por segundo, que são requisitos que a gente precisa definir como requisitos não funcionais. A gente consegue fazer isso quanto mais a gente avança na área da computação. Então, essa parte dos requisitos não funcionais, vocês vão conseguir detalhar melhor quanto mais vocês avançarem nas disciplinas. Mas o que vocês precisam sair dessa disciplina sabendo? Que esses requisitos não funcionais, eles são feitos pelo analista de requisitos, e por isso que o analista de requisitos ele precisa ser alguém da computação. Porque até então, quando a gente estava falando de requisitos funcionais, não precisava tantos conhecimentos técnicos da área da computação para fazer, né? Bastava saber escrever de uma forma mais correta, que conseguiria fazer essa parte de requisitos. Só que aqui não. Quando chega nos requisitos não funcionais, para fazer a definição completa deles, precisa que sejam pessoas da área da computação para fazer isso melhor, certo? Além disso, além dessa questão do funcionamento do sistema, a gente também, aqui nos requisitos não funcionais que a gente vai colocar aquela parte de proteção aos dados. É aqui que a gente vai descrever que o sistema tem que atender a algumas leis específicas para proteger os dados do usuário. Aqui que a gente vai dizer, por exemplo, que o sistema, se for um sistema de dados médicos, que os dados dos clientes armazenados ali não podem ser publicizados. Então, é aqui nessa parte de requisitos não funcionais que a gente vai fechar isso. Eles são os requisitos que eles são mais difíceis de elicitar e de escrever. Por quê? Porque aqui é o conhecimento do analista de requisitos mesmo. O cliente pouco ajuda. Na parte de funcionalidade, não. O cliente diz, olha, eu quero que o sistema faça isso, faça aquilo, e aí a gente consegue entender o que o cliente quer. Aqui, não. Nos requisitos não funcionais, a tarefa meio que se inverte. É o analista de requisitos que começa a questionar o cliente para perguntar. Então, como ele vai começar a restringir, é o analista de requisitos que vai ter que perguntar, mas você quer que esse aplicativo funcione no Android e no iPhone também, ou ele pode funcionar só no Android? Você quer garantir que esse sistema funcione no Windows e no Linux, ou ele pode funcionar só no Windows, porque para fazer funcionar no Linux também fica mais difícil. Então, é aqui que o analista de requisitos ele se torna mais proativo. Ele é que vai precisar começar a questionar o cliente sobre o que o cliente quer. Os requisitos não funcionais, na sua maioria, eles estão relacionados aos requisitos funcionais. Como? Muitas vezes, para a gente garantir um requisito não funcional, a gente precisa implementar uma funcionalidade. Quando a gente diz assim, um sistema somente pessoas autorizadas podem acessar. Isso quer dizer que eu vou ter que ter uma funcionalidade de login ali para garantir que somente pessoas autorizadas podem acessar. Os requisitos não funcionais, às vezes, eles tendem a conflitar entre si. Por exemplo, eu digo que eu quero um sistema que seja muito rápido, mas, ao mesmo tempo, eu quero um sistema que tenha um conjunto de telas pesado, assim, que a parte do design
seja um pouco pesada. Então, às vezes, eu vou gerar conflitos, eu vou precisar atuar para tentar minimizar. Não há regras para os requisitos não funcionais. A gente viu nas outras que tinha uma regra, né? Que eu dizia lá, olha, tem o ator, tem as funcionalidades. Quando a gente falava de caso de uso, a gente tinha o template, dizia que cada funcionalidade era representada por um círculo, e dizia que tinha que descrever cada item. Para os requisitos não funcionais não é assim. Não tem nenhuma regra em específico. A gente só tem que escrever mesmo as restrições. Então, é mais difícil. E quando a gente faz requisitos não funcionais, no geral, os interessados têm preocupações importantes, mais difíceis de articular. Ou seja, o cliente ele quer que o sistema dele seja rápido, mas ele tem até dificuldade de dizer o que é um sistema rápido. Ele está muito relacionado a objetivos críticos do negócio, porque muitas vezes o sistema ele funciona completamente, está uma beleza, só que é super lento. Ou, quando eu tenho muitos usuários tentando acessar simultaneamente, eu não consigo. Por exemplo, vocês, eu acho que a maioria fez o Enem. No dia que sai o resultado do Enem, o que acontece? Vocês tentam acessar a página, no geral está lento, ou cai, ou está com dificuldade. Por quê? Porque o sistema ele não foi planejado para aguentar tantos usuários simultaneamente. Só que é isso que, às vezes, acaba trazendo os maiores problemas para um sistema, que é quando o sistema tem algum problema relacionado à quantidade de usuários que ele não aguentou, o tempo de resposta que está muito longo, demora e o sistema não carrega. Por que, por exemplo, agora, a UFOPA ela tem ela usa muito o SIGA, o sistema oficial da UFOPA, para disponibilizar material, para ter o contato com os alunos, é o SIGA. Só que muitos professores estão preferindo disponibilizar o material e ter o trabalho mesmo de sala de aula, de disponibilizar material, de enviar avisos, porque aqui a gente está usando mais o Google do Classroom, porque ele é mais fácil de ser utilizado, ele é mais rápido, vocês conseguem acessar mais facilmente no celular. E aí ele se torna, os requisitos não funcionais dele são melhores que o do SIGA. O SIGA, como ele é mais pesado, ele é mais lento, a versão dele para vocês acessarem pelo celular tem mais dificuldade. Então, por isso a gente prefere utilizar o da Google, por ele ter requisitos não funcionais melhores para acessar pelo celular, por exemplo. Então, às vezes, as pessoas se preocupam tanto com os requisitos funcionais e esquecem que a parte crítica mesmo do sistema está relacionada aos requisitos não funcionais. A ele ser rápido, a ele ser fácil de usar. Só que os requisitos não funcionais, às vezes, ele tem que ter cuidado quando a gente escreve para que ele não se torne uma opinião. Ele tem que ser algo objetivo, né? Então, eu não posso dizer que o sistema tem que ser rápido, eu tenho que dizer que o tempo de resposta no sistema é no máximo 10 segundos, por exemplo. Eu tenho que fixar, eu tenho que ter cuidado para que o meu sistema, para não utilizar opiniões, desejos, metas na minha forma de escrever. Lembrando aquela história que eu já falei para vocês, eu não posso dizer aqui que o sistema tem que ser bonito. O que é bonito é uma opinião. O que é bonito para mim pode não ser bonito para a Sueli. Então, eu tenho que descrever as características mesmo da minha tela. Tem que ter um botão arredondado, as cores do sistema tem que ser azul, verde e amarelo, por exemplo. Então, eu tenho que descrever e não colocar opiniões. E por isso que os requisitos não funcionais, quando eu for escrevê-los, eu tenho que ter esse cuidado de escrever de uma forma que ele possa ser mensurável e testado. Então, só voltando, toda vez que eu for escrever os requisitos não funcionais, essa aqui é um diagrama que me ajuda a pensar em itens que eu devo colocar. Então, eu devo colocar requisitos relacionados à eficiência, à confiabilidade, à performance, ao espaço que aquele sistema ocupa, a requisitos de implementação, requisitos de interoperabilidade, dizer onde que ele funciona ou não. Então, quando eu for escrever os requisitos, eu tenho que, se eu não souber o que escrever, eu tenho que olhar para essa figura e pensar, eu tenho que escrever frases relacionadas a esses itens. E aqui, para finalizar, mostrar algumas dicas para vocês escreverem
um sistema, o requisitos não funcionais de uma forma que não seja tão vago assim. Por exemplo, em vez de dizer que o banco de dados tem que ser flexível, eu tenho que dizer a quantidade de campos que tem naquele banco de dados. Em vez de dizer que ele tem que ser seguro, um determinado item, eu tenho que dizer o que é um sistema seguro. Em vez de dizer que o sistema tem que processar depósitos rapidamente, por exemplo, eu tenho que dizer o tempo. Olha, ele tem que fazer cada depósito em no máximo 2 segundos. E aqui algumas dicas de palavras que eu não devo utilizar. Em vez de dizer que o sistema é amigável, eu tenho que dizer quantos passos eu tenho que fazer para chegar no meu objetivo, ou se o sistema tem ajuda, se o sistema tem dicas para auxiliar o usuário. Em vez de dizer que o sistema tem que ser portável, eu tenho que dizer em que sistema operacional ele funciona. Em vez de dizer que ele é pequeno, eu tenho que dizer quais são as dimensões aceitáveis. Em vez de dizer que ele é flexível, eu tenho que dizer onde é que ele funciona. Então, os requisitos não funcionais, qual é a importância dele? A grande importância dele é que muitas vezes são eles que vão facilitar ou dificultar a adoção de um sistema. Vocês lembram quando começou a ter aquele programa do governo federal, que era de auxílio para a pandemia, para que as pessoas tivessem direito a receber um determinado valor? Lembra que uma das principais dificuldades logo no início era usar o sistema? O sistema dava erro, as pessoas tentavam usar o sistema e eram várias pessoas tentando acessar ao mesmo tempo, e aí o sistema não funcionava, e tinha que insistir muito para o sistema funcionar. Aí hoje em dia eu acho que ele está mais estável. Mas o que estava pegando ali no início de utilização daquele sistema? Não eram as funcionalidades para se cadastrar, as funcionalidades para consultar o saldo, tinha. O problema era os requisitos não funcionais. O sistema era lento, o sistema não era confiável, o sistema, quando tinha muita gente utilizando ao mesmo tempo, não conseguia se cadastrar, não conseguia visualizar a data que ia cair o auxílio. Então, um dos grandes problemas ali, logo no início, foram os requisitos não funcionais. Então, os requisitos não funcionais é algo que o analista de requisitos ele precisa se preocupar quando ele está fazendo o trabalho dele de licitação. Deixar bem combinado com o cliente alguns desses itens. Qual é o tempo de resposta? Quantos usuários o cliente dele imagina que vai ter? Porque o que acontece? Muitas vezes o cliente ele contrata um sistema e aí ele não sabe dizer quantos usuários ele vai ter naquele sistema, quantas pessoas vão estar usando simultaneamente. Aí quando ele coloca no ar e uma quantidade grande de pessoas vai usar, o sistema cai. E aí o sistema deixa de ser confiável, porque as pessoas começam a falar mal, esse sistema não presta. O sistema, toda vez que eu vou utilizar, ele dá erro. Esse sistema, toda vez que eu vou utilizar, eu não consigo acessar. E aí, é importante deixar claro com o cliente, olha, esse sistema que eu estou fazendo, ele suporta até 100 usuários de uma vez. Mais que isso, ele vai cair. Então, isso precisa ficar escrito. E onde é que isso vai ficar escrito? Nesse documento de requisitos não funcionais. Né? Então, isso é que a gente precisa entender quando a gente estiver escrevendo essa documentação de requisitos não funcionais. Não tem um modelo, na verdade é um documento escrito mesmo, sem modelo, sem padrão, mas que deve ter no mínimo aquele descrição do tempo de resposta, descrição de onde ele funciona, e que vocês vão conseguir escrever melhor esse documento quando vocês já tiverem feito disciplinas mais avançadas de sistema de informação, porque aí vocês vão ter conhecimento de rede, ter conhecimento de banco de dados, e aí fica mais fácil escrever esse documento. Como vocês estão na turma de 2020, vocês estão ainda no terceiro semestre, tem muitas disciplinas que são necessárias para escrever um bom documento de requisitos não funcionais que vocês ainda não fizeram. Mas não tem problema, porque quando vocês tiverem que fazer um documento como esse, vocês já vão estar, na maioria das vezes, formados e já vão conseguir escrever sobre tempo de resposta, sobre velocidade de rede, sobre desempenho de banco de dados, que são as informações que vêm nesse documento, certo? Temos exercício de documentos de requisitos não funcionais? Não, não temos. Mas isso não significa que vocês não têm tarefa. Agora vocês vão se dedicar à tarefa da segunda avaliação. E aí,
nesse momento agora, encerra-se a parte de requisitos não funcionais e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a segunda avaliação de vocês, certo? Então, vamos lá. O que a professora vai pedir para vocês? Travou? Orientações. O que eu quero? Apresentação. Uma apresentação de vocês é individual, de 5 minutos. Aí eu estou pedindo em um vídeo. Por que eu estou pedindo em um vídeo, gente? Não é obrigatório. Professora, eu não consegui gravar vídeo, meu celular era ruim, eu não consegui gravar o vídeo na apresentação, não tenho notebook para fazer a apresentação no PowerPoint, e eu também não consegui me gravar no celular. Posso apresentar na hora? Pode. Não conseguiu gravar o vídeo? Pode apresentar aqui na hora, na segunda-feira. Só que o problema de apresentar na hora, que eu já vi em outras turmas, é a possibilidade de ter problema com a internet. Então, na primeira vez que eu ministrei essa disciplina, de forma remota, eu pedi para fazer a apresentação na hora. E aí, muitos alunos tiveram problema na internet, não conseguiu apresentar, então, eu mudei a partir da segunda avaliação e disse, olha, então, eu vou pedir para vocês gravarem um vídeo com essa apresentação, porque eu acho que é mais tranquilo, na hora a gente só exibe o vídeo. Tá? Então, quem conseguir gravar esse vídeo de 5 minutos é melhor, que a gente não corre o risco da internet de vocês estar ruim justamente no momento da apresentação. E o que tem nessa apresentação? O que eu quero? Eu quero que vocês definam um problema, vocês definam uma proposta de solução, e essa proposta de solução tem que ser um sistema. E que problema é esse? Pensem no problema da cidade. Eu tenho um problema aqui que eu queria que tivesse um sistema aqui em Alenquer que eu pudesse unir as pessoas que querem fazer doações com as pessoas que precisam. Então, eu quero fazer um cadastro de pessoas que querem doar e quero fazer uma consulta para as pessoas saberem onde tem doação. Beleza, isso é um problema. Eu quero ajudar as pessoas, unir as pessoas que estão precisando de doação com pessoas que estão necessitadas. Então, esse é o meu problema. Qual é a solução? Minha solução é um aplicativo onde as pessoas que querem doar se cadastram e dizem que elas querem doar, e as pessoas que estão precisando de alguma coisa vão lá e façam uma consulta. Beleza. Quais são as funcionalidades? Eu tenho cadastro de pessoas, eu tenho cadastro de doação, eu tenho consulta. Beleza. Mais um slide. Aí vou fazer as telas principais do sistema. Que telas são essas? Eu vou escolher. Preciso fazer todas? Não. Faço as 5 telas que eu considero principais ali num protótipo. Faço o slide com as principais regras de negócio. Olha, tem uma regra de negócio aqui que somente pessoas cadastradas aqui e aprovadas é que podem receber doação, por exemplo. Eu tenho uma regra de negócio aqui que eu só permito cadastrar a doação se a pessoa colocar uma foto do item que vai ser colocado. Então, é uma regra de negócio. E eu coloquei casos de uso principal como opcional. Se der tempo, eu posso fazer o caso de uso principal, aquele desenho ali do bonequinho com as principais funcionalidades. Se não deu tempo, esse aqui, ele não é obrigatório. O que é obrigatório nessa apresentação? Que vocês tenham problema, proposta de solução, necessidades e funcionalidades, tela principal e as principais regras de negócio. Esse no formato de apresentação, e vocês vão apresentar isso por volta de 5 minutinhos. O que eu vou observar? Eu vou observar o problema e a solução que vocês fizeram. Se o trabalho está completo, ou seja, se atendeu todos esses itens aqui, se está correto, e a apresentação que vocês fizeram. Isso para quê? Para que vocês tenham a nota da segunda avaliação. Qual é a data de entrega? Segunda-feira. Por isso que eu disse que vocês vão ter trabalho no final de semana. Vocês podem fazer o envio pelo Classroom e a apresentação na aula. Grava o vídeo, vai lá no Classroom e coloca o vídeo ou o link. Se vocês conseguirem colocar esse vídeo lá no YouTube, quiser colocar só o link lá no Classroom, pode também. E fazer a apresentação na aula aqui. Quem enviou o vídeo, na hora da aula eu só vou exibir o vídeo aqui para a turma. Quem quiser fazer a apresentação na aula porque não conseguiu fazer a gravação do vídeo, também pode, só que aí tem o risco da internet. Aí eu coloquei para vocês aqui exemplos de vídeos que foram feitos por uma turma anterior. Era um trabalho como esse, só que feitos por uma turma anterior. Aí, se vocês quiserem, daqui a pouco eu mostro para vocês, e vocês podem olhar, são um conjunto de vídeos lá que os alunos gravaram.
E aqui eu coloquei para vocês alguns problemas e algumas soluções, não que vocês tenham que fazer isso aqui não, gente, isso aqui só é para vocês terem ideia de possíveis problemas e soluções que vocês podem propor no sistema. Eu coloquei aqui, por exemplo, que tem um problema de apontar ocorrências na cidade e acompanhar a solução. Por exemplo, denunciar um buraco na rua, um alagamento, sujeira, falta de água para a prefeitura. Qual seria a solução? Um sistema para registro de problemas pela sociedade e envio para o órgão responsável de atendimento e acompanhamento da solução. Esse é um exemplo. Outro exemplo, um problema de acompanhamento dos casos de Covid na cidade. Aí, qual seria uma possível solução? O aplicativo para registro e acompanhamento das pessoas monitoradas, internadas, acompanhamento por bairro, alerta de aumento de casos. Isso aqui é um exemplo de um aplicativo que poderia ter para resolver o problema do acompanhamento dos casos de Covid na cidade. Aí vocês vão dizer, então, são só esses. Não, isso aqui é só para mostrar exemplos para vocês de possíveis soluções que vocês podem ter para qualquer tipo de problema. O que eu quero que vocês pensem? Um problema que tem uma solução computacional. Esse problema vocês vão dizer qual é a solução, vão fazer as principais telas daquele, a regra de negócio que tem, e se der tempo, fizer o caso de uso. Se não, não é obrigatório. Gravar um vídeo com essa apresentação de 5 minutos e enviar até o horário da aula, de segunda-feira às 14h30. Não deu tempo, não consegui fazer esse vídeo, posso fazer a apresentação aqui na sala de aula, certo? Ah, professora, mas fazer a apresentação na sala de aula tem um problema, tem o risco da internet. Por isso que eu recomendo vocês deixarem, para quem conseguir fazer o vídeo é melhor, que já foge desse risco da internet. Aqui, ver se está carregando. Esse link que tem lá na apresentação de vídeos de alunos que já fizeram vídeos, essa disciplina. Olá, bom dia a todos e a exemplo, esse todas. aqui. O nosso aplicativo se chama Clique Roupas. O nosso aplicativo tem a finalidade de facilitar adoções de roupas. Irei apresentar agora aqui histórias de usuário. Vamos lá. Como doador, preciso realizar cadastro para catalogar as minhas peças. Como doador, quero mostrar meus dados de contato para me comunicar com a ânsia. Tela de cadastro, na qual o usuário vai inserir seu nome e nessa tela. Tela de chat. Aqui o Bom dia, meu nome é Carlos Gonçalves e esse daqui é o meu trabalho para aqui que vai estar disponível para o Viram? Eu mostrei aqui nesse link que eu mandei, deixa eu até colar aqui no chat, vocês vão ter vários exemplos que, para ter uma ideia de como é esse trabalho. Esse trabalho é a nota da segunda avaliação de vocês, não é as tarefas que vocês costumam fazer. Essa aqui é a nota da segunda avaliação que vocês precisam fazer para ter a nota, não é a tarefa não. Por isso que ele é um trabalho maior, tá? Porque é a nota da segunda avaliação. E aí, para vocês se inspirarem, tem esses vídeos lá no YouTube de uma outra turma. Além disso, eu deixei lá no Classroom para vocês essas duas apresentações, e principalmente essa última apresentação que eu fiz para vocês, que tem toda a orientação. Então, vocês podem olhar lá que vai ter a orientação do trabalho. Então, é a tarefa do sábado e do domingo de vocês, é pensar nisso e fazer. É um trabalhinho pesadinho, mas dá sim para fazer. Eu acho que numa manhã vocês conseguem resolver isso aqui. Entenderam? Dúvidas? Ficou claro qual é o trabalho? Entenderam? Tudo certo, tudo certo. Tudo certo, olha lá. Qualquer coisa. Qualquer coisa, meninos. Perguntem lá no grupo, se tiverem dúvida durante o final de semana, perguntem lá que eu respondo sobre isso. Aí na segunda-feira, 14h30, a gente vai vir aqui para a sala de aula para vocês fazerem a apresentação. E quem fizer em vídeo, beleza, a gente exibe o vídeo, igual eu mostrei aqui. Quem quiser fazer na hora, porque não conseguiu gravar o vídeo, também não tem problema. Só compartilhar a tela e fazer a apresentação, certo?
Então é isso, pessoal. Bom fim de semana, bom trabalho durante o final de semana. Façam um trabalho logo no sábado para vocês terem domingo livre, beleza? Então, Beleza. tchau, Bom fim de tchau. semana, Bom fim de pessoal. semana. Falou, falou.